Aqui no estúdio já, comandante, boa tarde. Sempre uma satisfação receber o comandante-geral da Polícia Militar para atualizar os assuntos da nossa PM em Santa Catarina. E de início já, comandante, essa operação que quando começou tinha essa informação, que começa sem data para terminar, e eu acredito que agora vai chegar em outras comunidades do estado também, porque deu muito certo aqui na capital já, nós temos essa boa avaliação, a Operação Mãos Dadas, coronel. Eu agradeço, assim, o convite e realmente é uma oportunidade bacana poder falar da Operação Mãos Dadas, que é um dos eixos de atuação da Polícia Militar no seu planejamento para esse ano. Nós começamos o ano com uma fase que nós chamamos de choque de ordem, que não acaba, mas que tem uma força muito grande repressiva. A fase sufoco, que foi a integração com a Polícia Civil na prisão de lideranças, a apreensão de armas e drogas utilizando a inteligência. E a Operação Mãos Dadas é da fase Força Pública, que é a atuação em comunidades muito violentas, tradicionalmente violentas, ligadas ao crime organizado e às facções criminosas na dominação do território, onde nós entramos com uma grande força, um grande investimento de efetivo, e depois de afastar o tráfico, nós passamos a protagonizar a vinda de projetos sociais, de aproximação com a comunidade, de reestruturação, com um resultado fabuloso. Porque essa interação, que é o destaque que eu vejo, a presença, lógico, da Polícia Militar, mas também dessas instituições, dessas ONGs, da comunidade, da assistência social, junto, como nós estamos vendo aqui na reportagem que fizemos, na Vila União, no norte da ilha. Uma outra realidade para essa comunidade que nem a coleta de lixo tinha, porque os veículos não podiam acessar o espaço. A presença da Polícia Militar nesses locais faz o que eu chamo de restaurar as dinâmicas saudáveis da comunidade pela proteção que a Polícia Militar provê para os serviços em geral, para a entrada do Estado e das organizações não governamentais. Se pegar a Vila União, que é um dos locais onde nós estamos com esse projeto, nós conseguimos recadastramento dos moradores, que era um problema. O tráfico de drogas tinha expulsado muitos moradores e tinha tomado muitos imóveis para usar para o tráfico. A retomada da coleta de lixo, a revitalização da pracinha e da quadra, a reurbanização das vias com pintura e limpeza, enfim, uma série de ações protagonizadas pela polícia, mas tendo na parceria com os outros entes a sua maior força, que estão aos poucos tornando aquela comunidade um bairro normal, onde as pessoas conseguem viver com tranquilidade. Agora, se nós pegarmos um breve histórico dessas comunidades, digamos assim, mais afetadas, por exemplo, em 2017, dessa realidade que nós estamos vendo hoje com o exemplo do norte da ilha da Vila União, outras regiões do estado, por exemplo, Jardim Paraíso, Joinville, que também é uma cidade que aparecia muito em destaque dos nossos noticiários no ano passado, a intenção de chegar nessas outras regiões ou como que está esse planejamento, comandante? Operação Mãos Dadas é um projeto piloto. Ela está em duas comunidades, o norte da ilha e também no Morro do Mocotó, que é aquela comunidade que fica acima do túnel aqui no centro da cidade. Nas duas tem sido bem sucedida e nós não temos tido violência nem crimes naqueles locais, e as lições aprendidas, né, e bem sucedidas nesses locais vão sim ser replicadas em outros locais conforme a necessidade. E nós temos alguns locais realmente mapeados. Jardim Paraíso é um deles, o próprio bairro Sem Terras, ali em Tijucas, que é um local que já foi bem conflagrado lá, né? Bastante. Nós temos o Brejaru e a Frei Damião, que são dois locais também que a gente tem uma grande preocupação e que podem, de alguma maneira, se beneficiar dessa inversão da presença do Estado. Nós queremos que nesses locais onde nós somos a 90%, 80% da presença do Estado e o restante dos serviços, 10%, porque o crime não permite que se entre, nós façamos a inversão e nós sejamos só 10% e os benefícios da presença do Estado representem a maior parte da sua parceria e da sua presença. Outro programa que a gente acompanha somente o crescimento e o respaldo fundamental da comunidade, Rede de Vizinhos. A Rede de Vizinhos é algo que eu sou um entusiasta de primeira hora. Ela começou ao mesmo tempo em vários municípios. Florianópolis, quando eu comandava o 4º Batalhão, foi um dos pioneiros, principalmente no uso da plataforma WhatsApp. Ele aglutina, esse programa, ele aglutina moradores de vizinhanças, ruas que são próximas,
em torno de um policial que organiza um grupo de WhatsApp e ali cria um sistema de informação entre os moradores, dos moradores com a polícia e da polícia com os moradores. Para que se tenha uma ideia, nos locais onde ela é implantada, a redução de crimes contra o patrimônio, por exemplo, o furto de residências, ele chega a cair 80%, em alguns lugares zerou totalmente. O sucesso é tão grande que, embora a gente esteja fazendo um crescimento controlado, seguro para garantir a governabilidade, nós já estamos com mais de 100 mil celulares pendurados no WhatsApp na coordenação do programa. Isso significa que nós temos hoje um alcance e uma presença nas comunidades através desse programa sem precedentes, retomando a lógica de polícia comunitária, mas agora numa base mais moderna, que é a base da virtualidade. Comandante, aproveitando esse último palavra que o senhor citou, base, dá para dizer que ela até supre ou ela substitui algo que, num primeiro momento, a gente via como crítica da sociedade, as bases comunitárias, algumas que foram desativadas, aquela presença física do policial o tempo todo, por essa tecnologia, pelo uso do WhatsApp, que permite que qualquer um de sua casa, em qualquer momento, troque essas informações, e também das próprias câmeras que nós estamos vendo hoje, da iniciativa privada, comerciantes ou moradores que instalam esses equipamentos e a Polícia Militar gerencia? A Polícia Militar tem se desdobrado, e por isso se tornou uma referência nacional, em utilizar a tecnologia para que os recursos que nós temos, principalmente os recursos humanos, sejam necessários e suficientes para uma boa qualidade de segurança e de serviço prestado. Dois exemplos são o PMSC Mobile, que é a nossa plataforma em cima de um tablet que vai em todas as viaturas e é utilizado para preencher boletins, fazer termos circunstanciados no local dos fatos e que, por exemplo, reduz em quase 60%, em alguns casos, o tempo de atendimento, fazendo com que o policial esteja mais disponível para atender ocorrências e fazer trabalhos preventivos. Outro exemplo é a rede de vizinhos. Então, a presença no grupo de WhatsApp, as rondas direcionadas por essa conversa com a comunidade, reconstituem a antiga conversa que se tinha com o policial da base do seu bairro. Então, se você tinha o hábito de passar na base, falar com o policial, falar dos barulhos que você escutou à noite, do cachorro que acuou, da pessoa estranha que você está vendo circulando, hoje você tem isso de imediato no WhatsApp e o policial responde de imediato. E a troca de informações com linguagem coloquial, com linguagem do dia a dia, tanto da comunidade com o policial, como do policial com a comunidade, orientando, repassando informações, tem fortalecido a nossa presença nas comunidades e reaproximado a gente do cidadão, que é, em última instância, o que a gente quer. Comandante, já que nós estamos com a pauta de tecnologia, deixa eu só pedir para a produção, por gentileza, a imagem que ilustra bem o que nós vamos falar agora, do uso dessa ferramenta que veio para ficar em praticamente todas as áreas, o drone. E nós tivemos um exemplo essa semana, mais um do 10º Batalhão, que começa a utilizar essa tecnologia muito bem sucedido, de um condutor de uma motocicleta que vem em alta velocidade fazendo manobras arriscadas e quando o condutor percebe que uma blitz está montada, ele reduz a velocidade. Mas o policial que pede para ele encostar já tinha visto toda essa atitude. É um exemplo que a gente utiliza. Nesse caso, eu não sei se ele recebeu alguma notificação, o que aconteceu ali, mas num outro caso, de alguém que estivesse ali um criminoso e que tentasse fugir da barreira policial, também não conseguiria, porque é uma ferramenta, acredito que indispensável, comandante, que deve chegar logo, logo em outros batalhões também. Olha, eu fico feliz em ver essa atuação, porque, na verdade, o 10º Batalhão está servindo de piloto para o uso de drones na atividade operacional. Eles já são utilizados na atividade de inteligência há algum tempo e eu lancei o desafio de encontrar usos viáveis para ele na área operacional ostensiva, na operação do dia a dia. Durante a Oktoberfest, nós fizemos uma experiência que foi inédita no Brasil. Nós colocamos no policiamento do evento Oktoberfest 30 drones, dos quais nós chegamos a colocar 16 simultaneamente no ar, criando uma cobertura do céu, do alto, sem precedentes na história de policiamento de eventos aqui em Santa Catarina. Agora, o teste dele em pequenas operações e até na rádio patrulha, servindo de apoio imediato no atendimento de ocorrência, deve ser o desdobramento natural. Eu imagino que mais pouco tempo a gente esteja construindo o conceito de que cada viatura deva ter o seu drone, os policiais operando ele com habilidade, como um suporte ao atendimento de ocorrências e atividades preventivas, fazendo com que cada policial
mais qualificado e mais equipado tenha uma abrangência e uma efetividade sem precedentes na história da corporação. Deu muito certo no desfile da Outubro, eu acredito que essa é uma realidade que nós vamos viver agora nos grandes eventos que teremos, Réveillon, as festas, com também outras regiões recebendo esse equipamento. Nós já temos agendados mais testes de conceito para aprender a operar isso, uma vez que não há precedente no Brasil, não há onde aprender a fazer isso, nós estamos aprendendo Pioneirismo catarinense, por causa do pioneirismo. Nós vamos utilizar agora nos Réveillons de Balneário Camboriú e de Florianópolis, vamos usar no dia do Bloco de Sujos, no centro de Florianópolis, e pretendemos usar no Carnaval do Mar Grosso, que é outro local onde a massa de pessoas brincando, se divertindo, faz com que o drone seja muito útil e, por isso mesmo, um bom local de experiência. E essa integração, né? Porque o pessoal lá embaixo, o drone lá em cima, qualquer operação, por exemplo, cumprimento de mandados de prisão, as equipes lá embaixo de terra têm informação privilegiada do equipamento do drone, né? Monitora a multidão, monitora comportamentos de multidão, identifica eventos isolados. Esse drone tem a capacidade de perseguir pessoas na multidão, então, se você observa que alguém está com um comportamento estranho e você seleciona essa pessoa na tela de controle do drone, ele passa a acompanhar automaticamente essa pessoa, mesmo que ela empreenda a fuga, que ela tente sair, por uma distância que supera 5 quilômetros e 20 minutos de perseguição. Então, esse projeto, mais o projeto das câmeras individuais, que é outro projeto inovador, o ano que vem, cada policial deverá ter na guarnição pelo menos um deles, com uma câmera individual que documenta todas as interações com a comunidade. São exemplos de como a Polícia Militar de Santa Catarina, ao mesmo tempo que se mostra eficiente nas práticas tradicionais do policiamento de rua, do contato pessoal, das palestras, dos programas preventivos, investe em tecnologia, estando à frente de outros estados do Brasil e, por isso mesmo, obtendo os resultados que vêm sendo reconhecidos. Comandante, o que o senhor pode antecipar para a gente da Operação Proclamação República que está acontecendo? A gente viu até algumas imagens agora, aquilo era Balneário Camboriú, o pessoal do choque com as motocicletas, né? Com certeza, a Operação República é uma operação da modalidade choque de ordem. Então nós trazemos unidades especializadas, unidades táticas com grande capacidade preventiva e repressiva para uma área onde os nossos dados de inteligência apontam a probabilidade de crimes num determinado período e nós saturamos a área. Então os policiais abordam muita gente, abordam muitos veículos, passam nos locais considerados perigosos, fazem uma presença que a gente chama dissuasora, ou seja, uma presença que intimida a ação do crime e faz com que ele se encolha num período que estatisticamente deveria ser um período de crescimento. O efeito é fabuloso. Ao mesmo tempo, caem os crimes, a população reduz o seu medo do crime porque vê a polícia na rua, vê ela ostensiva, forte e aumenta a confiança na polícia. Coronel, eu vou dizer que eu sou fã, eu acho que isso traz uma agilidade tremenda para a Polícia Militar, o uso das motocicletas, não só o choque, as rocãs, os batalhões hoje no estado que têm à disposição esses profissionais capacitados e a motocicleta, ainda mais nas grandes cidades, onde hoje a nossa realidade, a gente viu agora uma campanha do próprio Corpo de Bombeiros, lembrando da importância de, com a sirene, com o giroflex, liberar o espaço para esse deslocamento e a moto é algo que consegue cortar isso, né? O policial tem uma agilidade tremenda. Então, a intenção também de investir ainda mais nesse patrulhamento das rocãs, das motocicletas? Com certeza, o conceito é integrado. Essa operação, por exemplo, República, tem nas motos o seu eixo central, tem táticos, que são as barcas, que são os veículos de grande porte, com equipes táticas apoiando. E o que é interessante aí é que nós estamos pela primeira vez utilizando as Harley-Davidson, que serão motos que ficarão em grandes corredores mais liberados para fazer os acompanhamentos e perseguições de mais alta velocidade. São geralmente os batedores, né, que a gente vê utilizar. Motos de grande porte que estão sendo utilizadas de maneira inédita na área tática no Brasil e que têm uma capacidade de perseguir mesmo veículos muito potentes, veículos muito modernos, porque elas têm uma capacidade de arranque, de velocidade, de retomada, que dificilmente um veículo de 4 rodas consegue superar. Coronel, é importante a gente estar nesse tema, eu acho, ouvir do senhor mesmo o seguinte, para as pessoas que estão nos acompanhando, jamais tente fugir
de uma operação policial da Polícia Militar. Nós já cansamos de mostrar aqui exemplos de pessoas, por uma documentação atrasada, por um licenciamento ou por realmente ter consumido bebida alcoólica, que colocam a própria vida e a vida dos demais em risco quando tentam fugir, e o desfecho é quase o mesmo. Ou é preso ou se envolve num grave acidente. É importante a gente lembrar isso para o cidadão, né? Um alerta muito bacana, né? E vale até uma campanha sobre isso, porque, na verdade, o êxito na fuga da polícia em Santa Catarina é muito raro. É muito raro porque os nossos motoristas passam por treinamentos de direção mais ofensiva para perseguição, para manobras arriscadas, e dirigem muito bem. As nossas motos, quando empregadas, têm uma capacidade de perseguição razoável, e o risco que provoca na fuga, tanto para si como para outros, não compensa. Com certeza, independente do que você estiver fazendo errado, vale mais a pena parar, explicar, se for o caso, sofrer as sanções previstas na legislação, do que se arriscar e acabar tendo um desfecho trágico. Antes de agradecer, só mais uma pergunta. À disposição sempre, eu sei, da nossa Polícia Militar, e se esse for o desejo, acredito, do novo governador, o senhor continua no comando da Polícia Militar? Na verdade, eu tenho trabalhado com foco militar de missão. Eu recebi uma missão do governador Eduardo Pinho Moreira, que é uma missão que acompanha até o final do mandato dele, e nós brincamos que nós estamos em apneia. Nós mergulhamos na missão no primeiro dia e só vamos tirar a cabeça d'água quando bater na outra borda da piscina, do outro lado, quando acabar. Se haverá novas missões, o militar está sempre pronto para novas missões. Mas, nesse momento, o que a gente quer é fornecer o melhor serviço para a sociedade. E que assim seja. Mais uma vez, obrigado. Sempre